Juízo, mais uma live aqui. Desta vez o nosso convidado é Rui Silveira, que vai se apresentar daqui a pouco. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Pedrinha, tem o canal Pedrinha Barros e o canal Catarse Psique. Nós estamos tratando agora, nesse novo canal, nesse novo formato, de levar para as pessoas histórias de vidas das mais diferentes existentes, né? Daquelas que a gente conhece, pessoas comuns como a gente, nada de grande celebridade, muito embora alguns aí na fila já tenham alguma já são do nível, porque também tem que trazer gente que seja do métier, né? Artistas e tal, até para compor, cada um ir falando das suas histórias, porque muitas histórias que nós temos, sabe, Rui? Elas têm muito a ver com muita gente por aí que acha que não vai conseguir superar. Grande parte de nós passou por diversas dificuldades para chegar onde está, né? Muitos desafios, muitas histórias, e a vida é isso mesmo, é um ciclo, né? A gente está sempre buscando, às vezes cai, levanta, e vai superando. E isso faz a nossa história muito bonita e nos faz bonitos diante da história, né? E muitas vezes o que nós contamos, elas coincidem com muita gente. Então a gente recebe depoimentos lindos das pessoas. Isso é o que mais me encanta. E eu tenho certeza que você, com esse seu bom humor maravilhoso, você vem contar para nós como que você chegou na oratória. Eu estava dizendo ainda há pouco que você é muito falante, que tem uma verve fantástica, que a gente se encanta com você, além de toda essa pessoa boníssima que você é. A palavra é sua, meu amigo. Se apresente, toque bola. Boa noite, Pedrinha. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma honra poder participar dessa live, desse programa que, a meu juízo, ele estreou há pouco tempo, mas você já vem fazendo sucesso de pessoas que estão na praia há muito tempo. Isso passa pela sua maneira de ser, acima de tudo, pela sua forma de tratar os colegas, os amigos e etc. Essa beleza estonteante que você tem, com esse sorriso fantástico, enfim. Você dispensa comentários quanto à sua maneira de ser. E, obrigada, por isso, obrigada. Fiquei muito honrado com o seu convite e estou à inteira disposição para externar um pouco da vida que eu conduzi até aqui, antes mesmo de assumir uma família por decisão própria para casamento. Eu já tinha uma grande família de 8 irmãos e a minha mãe. Infelizmente, à época, todos analfabetos. Hoje ainda tem muitos analfabetos. Minha mãe morreu quase analfabeta. E isso tudo só complicou mais ainda os desafios que eu tive que enfrentar para dar essa caminhada e ter dado esse primeiro passo. Mas talvez o meu instinto seja tão ambicioso que eu acho que ainda não cheguei nem no primeiro degrau. Eu quero subir mais. Porém, como eu sou pequeno, talvez seja mais impressionado para baixo e dessa forma é difícil de superar. Primeiro porque eu sempre trilhei o caminho de maneira honesta, de maneira correta, nunca procurei dar, como se diz na linguagem comum, calça riada em ninguém, não tem alguém que possa me acusar, olha, Rui, convivi com ele me passou para trás. Eu não tenho essa mania, não tenho esse conceito. Meu conceito é da integridade, e respeitar o ser humano como ser humano, porque eu gosto do ser humano, especialmente do ser humano feminino, que para mim é obra-prima da natureza. Eu sou tão fanático pelas mulheres que eu só tenho filhas. Eu tenho 3 filhas e a minha mulher. E se pudesse, teria mais. Todavia, respeitadas as condições para que a gente possa ter famílias além. Estou à sua disposição. Obrigado mesmo pelo convite e, com mais ainda, a satisfação de poder contar um pouco dessa história que eu disse. É fácil de contar, difícil foi vivenciá-la. Eu entendo bem, viu, Rui? Essa história você vir de uma família, né, que não tem muito estudo, né, e vencer, né? Eu fui a primeira a me formar e, assim, muita luta, né? A gente sabe como é que as coisas são e como foram.
E iguais a nós dois, tem muita gente por aí, né? Sim, Então, assim, perfeito. aí você vai contar aqui para nós, né? Qual foi a sua trajetória, como é que você está? Nós estamos aí com a Francisca te dando os parabéns, a Daila Obrigado. também. Então, só tem gente boa, né, Sim, que entrou aí para te ouvir, que vocês já viram, né, o que eu falei dele, né? Já entrou aí cheio de elogios e isso faz muito bem para gente, viu, Rui? todos merecidos. Qual é, qual é a pessoa que não gosta de ser elogiada, né, Rui? Sim, claramente tem, ainda existe gente que não gosta, mas essas pessoas são de mal com a vida, parece que nasceram É, olhando para o passado. mas não Então, é o nosso sempre, caso, né, Rui? no nosso caso, nós temos felicidade em viver, em continuar contando a nossa história até enquanto pudermos escrevê-la. É, e nós nos gostamos muito, e ele brincava muito comigo quando eu ia a Manaus, ele dizia assim, como é que era, Rui, que você falava? Você Em falava, princípio, desde o início, você foi minha ídola. Você já me atraiu no nosso primeiro contato. Primeiro, essa sua facilidade de não querer deixar o colega gastar nada. É uma briga para pagar uma conta onde você estiver. Às vezes ele tem que pagar escondido porque você não deixa. Isso aí já é algo que impressiona qualquer um. E muito mais. Com esse sorriso, com essa sua maneira de ser, não tem por que não ter um apreço especial por você. Eu sou é, seu fã de carteirinha, você sabe disso. não, obrigada. Mas ele era muito engraçado, né? Porque eu morria de vergonha, né? Porque, poxa vida. E ele dizia, depois da minha mulher, a mulher que eu amo é você. Eu falei, ai, meu Deus do céu. É verdade. Pode Eu escrever, ela falei, mas você sabe tem disso. mania de me deixar vermelho. Eu falava isso Já com ele, esteve você aqui do mantém. lado, ela sabe disso. Eu sou. E a Você, mulher dele está do lado dele, a Fátima, que é queridíssima. quando você estima uma pessoa, você não pode omitir o sentimento que nutre pela própria pessoa. Tem um sentimento especial por Mas você agora, que compreendo. Se eu fosse condutor de caminhão, o meu caminhão é muito pequeno para tanta carga. Mas eu tenho isso. sim essa admiração pessoal, até pela sua maneira de ser, com todo o respeito, com toda a delicadeza que você tem. Isso também me cativa e cativa todos nós. Quero É, aproveitar para transmitir um abraço para a Daila, para a Francisca, para as outras pessoas que estão aí nos acompanhando e esperar que a minha história possa, não digo inspirar, mas pelo menos ser percebida em facetas que não se pode contar no dia a dia do trabalho. Vou contar então tá, agora. Rui, eu vou deixar a palavra com você e você vai contando, vai falando. O que você quiser falar, Tá. você fala, tá? Você, a história é sua, por que você escolheu direito, como é que você chegou na oratória, toda essa verve toda aí, suas transas aí de Manaus, né? Suas transas entre parentes, tá, Rui? Não vai contar Sim, tá transa, bom, não não vai tem contar problema. Estou compreendendo. seu relacionamento, né? Essas Aí dentro coisas de eu não Manaus, posso que dizer. Manaus é um lugar, Manaus não, Amazonas é um lugar que ninguém conhece. A gente que está de fora ouve falar e tal, mas só indo, e mesmo indo, a gente não conhece todas as distâncias geográficas que existem entre os lugares, né? E muitas vezes você não tem como ir, a não ser de barco, e passa dias, às vezes, de um lugar para o outro. Então, essas coisas, Rui, a gente trabalhava, né? O Rui sempre foi antes Eletronorte, né, Rui? Depois Sim. Eletrobras. E agora, não sei como é que você está, Rui. Mas depois você vai contando essa história. Eu juro para você que eu não vou interromper. Mas Deus você abençoe. pode dessa. Um beijo. Beijo. Pedrinha, para começar, eu nasci nas barrancas do Rio Jutaí, que se eu fosse procurar o meu endereço de nascimento, eu não consigo acertar, porque meus pais já morreram. Eram os únicos que sabiam. E o Rio Jutaí é um rio que você navega 30 dias rio adentro e não chega nas cabeceiras. Então, eu já estive perto das cabeceiras, nasci praticamente no meio daquele rio, no sentido de que a extensão é muito grande. E ainda na fase da infância, eu tive a oportunidade de ser filho de um homem muito trabalhador, até culto, até certo ponto muito culto,
mas eu diria que é aquele trabalhador que só se preocupa em trabalhar. Meu pai não acumulou nada, tanto é que quando ele morreu, ele nos deixou uma dívida que daqui a pouco eu falo sobre ela. Então, Caramba. eu costumo brincar com os colegas e dizer que aonde eu nasci não existe no mapa. O Rio, sim, mas o local não tem como chegar lá e nem tem como saber aonde foi. Diante disso, me criei até os 16 anos no interior. Nós descemos do Rio Jutaí, entramos num braço desse rio chamado Copatana. Lá eu tinha por volta de 10 anos, com 12 anos, eu tinha toda a vontade de aprender a ler, porque eu sempre fui fascinado pelo saber, mas eu não tinha como, porque não havia escola naquele interior. Até que pelos idos de 60 por aí, o meu pai foi nomeado professor, ele tinha uma boa instrução e foi nomeado professor. Com ele eu aprendi o beabá. A partir do beabá, o cara que sabe o beabá não sabe nada, porque ele só sabe as letras e pouco. Juntar as letras era difícil. E, passados os tempos, já em 1965, eu já estava aqui em Manaus, vim com um prefeito nomeado, que depois foi destituído desse cargo de nomeação, chegou a Revolução, o que eu chamo hoje de ditadura, e é uma ditadura, e acabou com aqueles prefeitos nomeados, e eu fiquei aqui em Manaus, morando no barco que viemos para cá, mas não tinha salário, não tinha nada. Ele dizia que eu ganhava, mas ele não tinha como nos pagar. Bem, acabei desembarcando. Fui morar com os parentes aqui da minha mãe, e esses parentes, eu tenho dois tipos de parentes. Eu tenho parentes bem abastados e tenho parentes pobres. Mas como o rico não gosta de pobre, e nós éramos extremamente pobres, eu tive que me abrigar na casa dos parentes da minha mãe, que era essa raiz pobre. Mas pobre de recursos materiais, e muito ricos de sentimento, muito ricos também de integridade, e enfim. E ali, já com 16 anos, foi o tempo que eu fiquei órfão, meu pai foi assassinado nesse dito Rio Jutaí, embora ele tenha passado uma vida toda dizendo que quem tinha, desculpa o termo aqui, mas eu acho que posso falar, quem tem a bunda alugada não senta na onde quer. Então ele não queria ser empregado de ninguém. Tendo saído de lá, eu, que era um dos seus filhos preferidos, ele simplesmente se empregou. 7 meses depois foi designado, como ele conhecia bem aquele rio, foi designado a ser o prático, que é o comandante, mas nesses barcos pequenos é conhecido como prático. E lá o barco subiu cobrando uma renda para os Afonsos, uma iniciativa privada, que mandou buscar um efetivo policial em Manaus, com um delegado, 2 praças e mais um cabo, e mandou cobrar renda para eles. O Estado cobrando renda para a iniciativa privada. Os caras subiram, se a polícia é gaiata e ousada na cidade, você imagina como que faz a polícia no interior. Nossa. Então ela começou a pressionar muito, dizem as histórias, que eu não falei mais com meu pai depois disso, que ela dava uns catiripapos nos camaradas e disse assim, só para você saber que se na volta não tiver a quantidade de borracha designada, você já sabe o que vai acontecer com você. Uhum. E o meu pai tinha amizade com todo mundo, a maioria era compadre, afilhado, etc. Olha, não façam isso, porque essa região aqui é habitada por nordestinos no tempo que eles vieram para cá como arigós. E os arigós invadiram aqui a região, muitos morreram, mas outros escaparam e continuaram para lá. Arigó, no sentido, são nordestinos que, em regra, têm o sangue quente. E às vezes é até bravo mesmo. Eu sei que na descida, faltando 3 dias para o barco do meu pai chegar lá em Porto Afonso, que hoje é a Foz do Jutaí, simplesmente o barco foi atacado e em 1 hora deram 121 tiros no barco, um barco de madeira, e só não botaram o barco no fundo porque a espingarda não fura aquelas do casco, mas as paredes todas ficaram furadas. E aí o resultado era um... Que ano foi isso? 1965. E aí, o resultado disso, eram 10 pessoas, o delegado mais os 3 policiais,
e mais um responsável pela viagem, o meu pai, um cozinheiro que era até o menor de idade, e um marinheiro e mais uma outra pessoa que era um tripulante. Saldo dessa agressão: 4 mortos em cima do convés, 2 desaparecidos. O meu pai e a pessoa que era o responsável pela viagem, que era conhecido como Pedro Vela. Em síntese, dentro dos meus 16 anos, eu fiquei órfão de pai, analfabeto, com uma dívida de 400 mil cruzeiros para pagar e sem ter profissão, sem ter nada. Eu estava em Manaus, reuni os paninhos e fui para Jutaí para encontrar com a minha mãe, que quando cheguei lá disse: ó, daqui, seu pai morreu aqui, eu não vou embora daqui de jeito nenhum. Aí lá eu fiquei mais um ano trabalhando, eu fui motorista do barco, depois desembarquei, voltei a ser motorista de novo. Sei que depois de 2 anos eu vim embora para Manaus, trazendo a família toda, já tinha pago a conta e ainda tirei saldo. E não sabia como é que eu tinha tirado o saldo, porque era tão ignorante que eu não tinha sequer noção do que estava acontecendo. Meu caso era trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas aquele prefeito que não me pagou enquanto eu estava aqui em Manaus, ele tinha um barco possante e ele viajava lá para a região do Alto Solimões. Um dia eu estava lá, ia saindo do barco que trabalhava, e ele estava conversando com um cidadão conhecido como o Seu Paulo. Aí ele disse: opa, seu Francisco, tudo bem? Ele: opa, como vai, rapaz? Tudo bem? E falou um negócio que eu só agora que eu entendo. Ele disse: Paulo, eu devo para esse rapaz. Eu quero que você debite para mim e credite para ele o valor de 600 mil cruzeiros. Eu passei, fui embora, não tinha a menor ideia do que ele estava falando, embora. Quando foi no final do ano que eu fui somar, ele disse: ó, você tem um crédito aqui de 600 mil, já pagou os 400, ainda tirou o saldo que sobrou para eu trazer a família para Manaus. Aí viemos com essa carga de instrução, todo mundo analfabeto, todo mundo menor de idade, naquele tempo a maioridade era 21 anos, aí viemos para cá. E agora, arranjar emprego como? Mas eu tinha um cidadão que eu tinha uma consideração muito grande por ele, morreu um ano atrasado, seu João Grangeiro, e ele me arranjou um emprego num bar. Eu nunca bebi. E um cara que não bebe, para suportar a pessoa que bebe em um bar, é preciso ele ter um pouco de necessidade para poder suportar. Fiquei 19 dias, acabei arranjando um emprego aqui perto, no quilômetro 27 da Manaus Itacoatiara. Naquele tempo, era um projeto de plantação de seringueira e tinha do outro lado o IPEA, o Instituto de Agricultura, que depois se transformou no Embrapa. Eu não cheguei a trabalhar no IPEA, trabalhei no Proeg. Nessa trajetória, lidando com venenos, radiatóxicos muito fortes para borrifar as seringueiras, enxertava, etc., acabei me envenenando, passando veneno no corpo. Isso me deu simplesmente 12 horas em coma e 6 meses indo e voltando para pronto-socorro. Já era até conhecido. Aí eu digo para o pessoal: isso aqui está grafado em um livro que eu chamo A Fronteira entre Dois Mundos, a Vida e a Morte. Esse livro não está editado ainda, só está escrito. Está até corrigido, mas ainda não editei, não publiquei. E de lá, com esse envenenamento, não pude mais continuar trabalhando no Proeg, saí, voltei para Manaus. Aí arranjei um emprego de bilheteiro de cinema, naquele tempo o cinema era muito concorrido e etc. Trabalhei 1 ano e meio, depois acabei de trabalhar no Posto 7, que era uma revendedora de carros, Volkswagen. Ali passei mais ou menos 2 anos, e essa trajetória foi me levando até que, por conhecimento de peças e etc., eu fui convidado por uma pessoa para ser o gerente de uma autopeça que tinha. Naquele tempo, o serviço de Volkswagen, as concessionárias, tinha 3.000 itens. Ele estava iniciando uma autopeça que tinha 109 itens na prateleira e me botou lá de gerente. Aí eu passei a ser gerente de mim mesmo. Eu dava ordem para mim da frente, depois ia lá atrás para pegar o material e entregar. E o dono passou a ser o meu boy. Nessas alturas você já era alfabetizado? Ah, esqueci de contar a história da alfabetização. A história da alfabetização, ela aconteceu
no barco que eu trabalhava com uma menina que eu paquerava e só eu namorava com ela. Ela nem sabia que eu namorava com ela, né? Eu muito despachado, inibido total, eu chegava lá na casa dela, pedia um copo d'água e ali, para mim, já tinha feito um namoro. Bem, eu fui viajar, ela me fez um bilhetinho que tinha mais ou menos umas 40 palavras. Eu passei 45 dias para receber, para responder o bilhete. Eu já conhecia as letras, mas só conhecia as letras de forma, ou as letras impressas. Aí eu comprei um livrinho chamado Meu Tesouro é Você e um caderno que tinha a bordo do barco que eu trabalhava. E aí, nesses 45 dias, eu fiz daquele livro um dicionário. Eu nem tenho mais esse livro, não sei mais se ainda existe, acho que não existe mais. Com isso, eu aprendi a ler, como dizia o Zeca Diabo, da novela, que eu esqueço o nome, eu aprendi a ler de carreirinha. E aprender a ler de carreirinha, como eu era muito interessado, eu dei continuidade. Depois que eu cheguei a Manaus, mesmo com toda essa carga de dificuldade, me matriculei num grupo escolar para tentar fazer o primário. Como eu tive que trabalhar lá na estrada, eu não consegui permanecer. Aí, o que eu fiz? Me matriculei no Instituto Universal Brasileiro, que fazia curso por correspondência. Era o curso de rádio, técnico e televisão, transistores e eletrônico. O nome era bonito, até hoje eu sei pronunciar, mas não sei o que significa. Bem, passei um ano nessa brincadeira, eu acordava às 3 horas da manhã, acendia uma lamparina e tocava ferro estudando. O negócio foi tão bom que eu aprendi a ler corretamente, isso foi me facilitando, tanto é que eu não tenho no meu currículo curso primário. Eu já fui fazer o exame de admissão, naquele tempo, para entrar no ginásio, tinha que fazer exame de admissão. Fiz uma prova das mais concorridas, tinha 127 estudantes fazendo essa prova, foi o último curso de admissão que houve em Manaus, concurso, aliás, e eu passei em 7º lugar. Aí comecei no ginásio, aí no Colégio Aparecida. Fiquei lá, terminei o ginásio no Colégio Aparecida, depois fui para o Colégio Brasileiro. Do Colégio Brasileiro, terminei o 2º grau, mas aí fiquei empacado no vestibular. Fiz 4 vestibulares e não passei para Direito. Já estava encabulado, achando que não tinha Rui inteligente. O Rui inteligente só era Rui Barbosa. Aí eu resolvi mudar o meu curso para História. Aí passei em 27º lugar no concurso da UFAM para História. Estudei, fiquei 15 anos querendo fazer o curso. Tinha período que eu pegava, tinha outros que não pegavam nenhuma matéria, e foi nessa brincadeira. Acabei indo para Roraima, fui jubilado. Fiquei ali meio empacado mais um tempo até aparecer uma faculdade particular, que eu aí fui fazer no caso do Direito, fui para a Unip, porque eu sou advogado desde criança. Quando eu era criança, lá no interior, que a minha mãe me mandava buscar água, eu sempre fui preguiçoso por serviço pesado, mas preguiçoso daquele mesmo que carrega uma preguiça federal. Aí eu dizia, ó, você doutor. E ela dizia, vá buscar água, seu doutor disse. E olha, se não fosse. Bem, nessa brincadeira eu sempre quis fazer direito, mas como não entrei na faculdade, fui para São Paulo. Fiz um vestibular lá em São Paulo, não fui saber o resultado, porque o negócio apertou, a minha mulher, eu tinha casado recente, levei a minha mulher para lá, para não matá-la de tédio, voltei para Manaus, e ainda fiquei mais uns 2 anos aí sem fazer vestibular, até que vieram as faculdades particulares e eu concluí o curso de Direito. Depois fiz pós-graduação e hoje faço ainda doutorado, estou até atrasado com essas matérias do doutorado. Independente disso, a fase que eu fiquei no curso de História, faltou 7 matérias para terminar, elas me ajudaram muito a ampliar o meu conhecimento. Hoje eu não tenho o diploma, mas tenho muitos conhecimentos sobre História devido a esse período que eu frequentei a faculdade. Sempre agrega, né? Como eu cheguei na oratória? Eu sou autodidata em muitas coisas. Eu sou autodidata para aprender a ler e escrever, eu sou autodidata na oratória, eu sou autodidata nas invenções que eu faço por aqui, eu sou autodidata de muitas coisas porque eu sou muito interessado em aprender tudo. Você vê que eu sempre tive essa gana de aprender. Aliás, doutor Hiroshi, se ele estiver nos ouvindo, ele me deve uma. Por quê?
Eu fui pedir para ele assinar um curso de pós-graduação para mim, que já era a Elisângela que estava lá no comando. Aí eu disse, nunca, tu já é velho, tu tem só que trabalhar, não tem mais que estudar, não. Então, com isso, ele não assinou. Aí, eu me empolguei, já que é assim, eu fui e me matriculei na ESA, fazendo dois cursos superiores, duas pós-graduação, uma de Direito Civil e outra de Direito do Trabalho. Só de vingança. Então, ele me deve isso. Mas, claro, hoje eu tenho por ele um grande respeito, uma pessoa que aprendi muito, tive a consciência de que, para ser assessor, você precisa ter a compreensão e fazer as coisas justas, e por isso não existe nenhuma indisposição com o doutor Hiroshi. Ele recebe o meu apreço e o tenho como amigo, já disse isso no aniversário dele, ele sabe por quê. Continuando. Aí, para aprender oratória, eu sempre fui também fanatizado pelas pessoas que falavam bem, porque eu tinha 3 ideais na vida de criança. Primeiro ideal, eu queria ser advogado, não sabia nem o que seria ou o que fazia o advogado. Eu queria ser escritor, era analfabeto. E eu queria ser famoso. E naquele tempo só tinha o meio para ser famoso, a política, que era o meio mais viável. Aí eu queria ser político. A coisa rodou, eu andei para frente, a coisa foi até que acabei sendo sindicalista. E o meu sonho era ser presidente da República. Como eu fui presidente do sindicato, ali eu enterrei o meu sonho político, porque eu sei que não sou ideal para fazer política. Eu sou um cara muito bobo. Se eu tiver 10 reais no bolso, se uma pessoa chegar me pedindo, dizendo que está com fome, eu já fiz isso. Eu fico liso, completo, e dou os 10 reais para aquela pessoa. Então, para a política, se eu fosse para a política, eu ia me dar muito mal, ia perder as coisas que eu faço, e etc. e tal. Diante disso, só me resta dizer que toda essa peripécia de vida me ensinou bastante, me trouxe grandes desafios, todos eles baseados num princípio de integridade e mais. Eu acho que já caminhei bastante, mas ainda não cheguei no primeiro degrau dos meus ideais. Se pudesse, eu gostaria mesmo de ser presidente da República. Acho que eu fazia melhor do que esse que está aí. Pode ter certeza disso, mas não é possível porque eu não tenho mais, já estou firmando aqui os meus 74 anos, estou dando vazão a essa atividade da parte jurídica, mantenho o curso de oratória para ajudar as pessoas, tenho tido muitos apreços por conta disso, porque é uma matéria ultra necessária que as pessoas têm medo e só sabem a importância da oratória depois que faz o curso. Antes de fazer, o medo proíbe e acaba cerceando a vontade e o interesse das pessoas. Em síntese, a história perpassa por aí. Quanto ao mundo do desafio do trabalho, claro, meu primeiro emprego foi ser esse que eu fui gerente de mim mesmo durante 8 anos, mas só nos primeiros anos. Quando eu deixei a autopeça, nós já tínhamos 23 empregados, era uma terceira loja de autopeça em Manaus, em termos de referência de peça de Volkswagen, e ali também aprendi muito, mas não posso negar que eu aprendi muito, desde a SEM, a Eletronorte, passando pela Amazonas Energia, pela Manaus Energia, Amazonas Energia, e aprendi muito aí com o doutor Hiroshi, como dizia o doutor Descartes, esse gaúcho autêntico. Para quem não conhece, o doutor Hiroshi foi nosso chefe por muito tempo, né, Rui? E é uma pessoa ímpar, e é um japonês, então, mas ele é assim, muito bem-humorado. Ele e o Rui, então. Mas é isso. Continuando. É claro que eu só estou resumindo e não vou me ater nos detalhes, porque se eu fosse contar a história toda, eu teria que passar 74 anos contando essa história. Isso nós não temos tempo para isso. Mas me basta dizer que durante essas trajetórias, em que eu digo e afirmo para muita gente, dos meus 52 anos, quando eu aposentei no mercado de trabalho, 31 a 32 anos foram em posição de liderança.
de coordenador a gerente e tudo mais. E todas as pessoas com quem trabalhei, seja ele um zelador, ou seja ele um superior, como é o caso do Dr. Yoshi e outros, sempre tratei a todos com muito respeito e com muita vontade de fazer as coisas corretas. Aquilo que eu fiz errado foi involuntário, por isso não posso ser punido por isso. Mas a minha intenção, e até hoje, eu estou aqui no mundo jurídico, estou acabando de finalizar aqui um recurso contra a Amazonas Energia, que é a maioria dos meus processos, mas todos eles levam a buscar o direito das pessoas com o direito. Eu não vou inventar, não faço nada que não esteja dentro da ética e do conceito de justiça para me beneficiar ou para beneficiar alguém. Eu tenho muita sinceridade, se a pessoa me traz um problema, eu posso dizer para ele, olha, isso aqui tu tem razão, isso aqui tu não tem razão. Se ele não me contrata, é problema dele, mas eu sou correto em dizer aquilo que é possível para não fazer a pessoa quebrar a cara lá na frente e me culpar. Estou aqui advogando e ministrando aulas, também continuo trabalhando aqui para ver se eu concluo os apartamentos que eu estou construindo, e mais, a vontade de fazer com que, estou inclusive agora nas redes sociais, com o curso, procurando divulgá-lo cada vez mais, porque as pessoas que fazem dizem que é bom. E eu sei que elas têm necessidade. Sai de lá feliz. Então, por que não ajudar as pessoas com aquilo que você sabe um pouquinho? Por isso, o curso, para mim, é hoje a minha terceira figura amorosa. Primeiro, as pessoas, de um modo geral, a família, e aí vem a oratória como sendo o complemento dos meus ideais. E o direito, esse eu não posso abrir mão. Mas como é direito, se fosse direita, ainda bem, mas é direito, eu trato ele na segunda categoria. Porque a oratória, que é feminina, está no primeiro lugar. Muito bem. Ô, Rui, é uma trajetória linda, né? A sua história, assim, por mais que você já tivesse me contado alguma coisa, contou agora coisas que eu nem sabia. Então, a gente nunca vai saber tudo de outra pessoa, mesmo quando a gente mora junto, né? Então, a sua história Mas quando você quiser morar junto, olha, não é cantada não, mas a porta está aberta aqui. Ai, meu Deus, você mesmo. É um pequeno grande homem, como diz ela por aí. Então, muito cheio de recadinhos para Isso você. aí é só conforto de pequeno. Ah, tu é pequeno, grande homem, cara. Ah, eu sou grande, é tudo nada, pequeno. Do mesmo jeito, não cresce. Mas é isso, continue aí que eu lhe interrompi. Não, mas essa é a beleza da vida. É isso, é você poder contar aquilo que você teve com muita dificuldade, poder contar hoje com orgulho, porque você passou por tudo aquilo, mas avançou e não parou. Ou seja, tem propósito de vida, porque sem propósito de vida, a gente não vai a lugar nenhum. Certamente. Aprende muito, a gente luta muito, a gente sabe que pode mais. A gente não deve cruzar os braços, né? E, assim, é uma caminhada, a caminhada é constante. Enquanto a gente vida tiver, é para caminhar. Não é para cruzar os braços, deitar no sofá e esperar o Um mundo. aviso para os meus amigos. A minha proposta é 150 anos. Quem puder me acompanhar, nos veremos lá no 150. Desde que tenhamos saúde, né? Viver é sempre muito bom, assim. Agora, uma forma de cuidar da saúde é exatamente cuidar da mente. Quer dizer, uma pessoa também pode se prestar a ficar lamentando por ter sofrido tanto, ter passado por tanta coisa, ser um pobre coitado com pena de si mesmo, e não ou fazer de tudo no bem, e fazer o que você faz, o que muitas pessoas fazem. A gente cresce dia a dia e a gente aprende tanto, por que não poder ajudar os outros? É o que você está fazendo lá na oratória. Ô, Rui, me conta uma coisa. Qual é o grande desafio, no seu modo de ver, que as pessoas têm de falar em público? Olha, é uma questão de formação, Vítor. Como normalmente, e agora está amenizado, mas ainda bem que existe a lei do contra-palmada e etc., mas no nosso tempo,
a gente apanhava demais, apanhava mesmo de surras cruéis, surras homéricas. E isso, de certa maneira, castra a ousadia das pessoas. A dificuldade maior é que as pessoas perdem a ousadia com essa desculpa de que é vergonha, é não sei o quê, vão ficando inibidas, e por conta disso eles têm pavor de se apresentar, porque quando se apresenta diante do público, você está como desnuda, completamente. O que você fizer, se você gaguejar, as pessoas percebem, se você tremer as mãos, as pessoas percebem, a sua voz está entrecortada, as pessoas percebem. Tudo que você fizer diante do público, ali tem uma visualização que às vezes se transforma numa crítica. Como nós temos, isso aí para você que é da área de psicologia, pode até me dar outros conselhos. Mas eu reputo a dor moral como muito mais grave do que a dor física. As pessoas, pela dor física, perdem braço, perdem perna, perde orelha, perde olho, perde tudo. E as pessoas continuam vivas e disputando a Olimpíada, fazendo sucesso e etc. e tal. E, às vezes, por uma questão de dor moral, uma decepção amorosa de um jovem em pleno vigor da vida, ele simplesmente atenta contra a vida e, às vezes, até suicida-se por conta disso. Por quê? Porque a dor moral mexe com você inteiro. O teu interior fica invadido e você não consegue. Olha, eu vou deixar meu interior aqui e vou lá para a cozinha, vou para a sala, vou para a rua. Vai contigo. Aonde você estiver, está ali. Então, com medo da crítica, as pessoas temem que, se eles forem se apresentar, como ele não sabe a gramática inteira, como ele não tem nenhuma experiência, como ele sabe que pode falhar e vai falhar, vai receber crítica, é melhor evitar do que se expor e depois ser criticado e viver acabrunhado por conta disso. Esse é o grande pavor. O outro é a falta de habitualidade. Se você não faz uma coisa, você, para poder fazer, tem que se preparar. Para você estar aqui fazendo esse trabalho, você teve que fazer um curso de psicologia, embora você seja bacharel em direito, até advogado, eu acredito, advogada, e outras profissões que você amealhou na vida, mas simplesmente sem preparo não se faz nada. E muita gente não sabe que a oratória, que mexe com a multidão, que conduz as pessoas a objetivos extraordinários, ela é uma atividade essencial, importantíssima na vida das pessoas. Mas aí o sujeito é convidado para falar, sem nenhum preparo, sem nenhuma noção, sem nenhum guia, aí chega lá e não consegue. A partir dali, a decepção aumenta e ele fica cada vez mais apavorado, e o que é pior, vai alastrando esse apavoramento para os demais. Está vendo fulano? Fulano é isso, fulano é até instruído, mas ele não consegue. Já tenho no meu curso aqui passagem de advogados formados, tem um monte. Agora mesmo eu tenho uma médica que está fazendo residência, eu tenho uma advogada já formada e atuando no mercado há muito tempo, eu tenho um acadêmico de medicina, tenho 3 acadêmicos de engenharia, mais 2 de administração. Só esse pessoal que já tem uma informação maior e uma formação também, é que vão procurar a oratória, porque o cara não tem mais saída, essa médica. Ela tem que fazer uma palestra para os outros residentes, até aqui em Manaus que ela faz no curso, e ela perde o sono, perde completamente o raciocínio, só de pensar que ela tem que se apresentar. Ainda ontem eu tive aulas com elas duas, estava dizendo, não, mas porque eu não gosto de aparecer. Não, você tem que gostar de aparecer, porque você já viu as pessoas que não aparecem ter a oportunidade, a não ser que um outro que apareça, vai lá, convida, mas isso é muito raro. Para você ser lembrado, você tem que aparecer. As pessoas têm que acreditar em você. E as pessoas só acreditam se você revelar o seu interior, seja o seu saber, a sua forma de ser, ou se você escrever, ou se você pintar, ou se você fizer um desenho, uma escultura, é assim que você vai se mostrar. Mas sem você se mostrar, você pode ter o que tiver de informação, mas ninguém vai saber, não vou lhe dar crédito e você não vai conseguir se expor. Então, tem mais ou menos uns 8 itens que fazem com que as pessoas tenham medo do público, da apresentação em público. Quando ele domina esses 8 itens,
Dentre eles, tem a questão de eu não gosto de me expor. Ah, e se os equipamentos falharem? E se as pessoas me criticarem? Se rir de mim? A pessoa vai rir de mim, eu vou ficar acabado porque a pessoa riu da minha cara. Ora, eu já trabalho com essa matéria há 27 anos. E eu não conheço ninguém que tenha um pedaço do corpo arrancado porque foi falar em público e não conseguiu. Mas eu conheço alguém que foi falar em público e não conseguiu e se urinou todinho diante do público e outros que fizeram algo maior. E isso é uma vergonha para nunca mais esquecer. Então, para evitar esses vexames, as pessoas evitam e acaba perdendo a oportunidade de aparecer e se não aparece, não é lembrado e desta maneira morre no anonimato. Recentemente eu estava lendo um livro aqui do Robin Sharma, não sei se você o conhece, Sim. em que ele diz o seguinte: a maioria das pessoas nascem gênios, mas essa grande maioria morre na mediocridade. Por quê? Porque não tem coragem de expor o que sabe, o que pensa, o que imagina, e os outros não vão saber, e se não souber, paciência, vai ficando aí no anonimato. Uhum. A Daila acrescentou aí timidez e medo de julgamento, mas quando você domina um assunto e se prepara, tem que enfrentar, pois é praticando que você ganha corpo. Sim, não tenha dúvida. A prática, aliás, é a recomendação ideal. Se você tem 3 bases, eu posso declinar esse conceito aqui. Primeiro item indispensável é a preparação. Você tem que se preparar, que sem estar preparado, você não faz nem o seu alimento. Você não sabe fazer. Segundo, treinamento. Treinamento, 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 porque o treinamento é que condiciona. É ele que vai levar as pessoas a acreditar em si próprio e saber, olha, eu cheguei até aqui, eu posso ir mais à frente. E um mapa, um guia que eu chamo de roteiro. Você faz um roteiro do que você vai dizer com palavras-chave, e aí você segura no roteiro, você não perde o raciocínio, logo não vai ter o tal do branco, e esse branco que te rouba todo o teu raciocínio, a tua razão, e isso é base. Tem mais, você não pode querer falar para convencer ninguém sem estar devidamente convencido. Se você quer que alguém acredite, se convença primeiro. E para estar convencido, você precisa ter convicção. Eu costumo dizer para os meus alunos, mesmo mentindo, você tem que parecer que o que você está dizendo é verdadeiro. Se você não tiver outra maneira, cria um quadro. Busca na religião, na história, na geografia, na física, na química, na biologia. Aonde você puder lançar a mão, lança a mão, enxerta no teu discurso, a plateia não vai saber, e você simplesmente faz uma boa preleção, vai receber os aplausos. Mas por medo de ser apulpado, muita gente não se intromete. Não, eu não vou fazer não, porque vão me vaiar, vão me criticar, vão me tirar o pedaço, vai acabar com não sei o quê, já vai subir ao palco sugestionado, e a regra geral não é outra, senão vai falhar. E se falhar, vai sair de lá dizendo, isso não é para mim, isso é para o fulano, é para o ciclano, menos para mim. É para todo mundo. Nem a propósito, o nome do nosso curso é Oratória ao Alcance de Todos. Está ao alcance de qualquer um. Está ao alcance de todos. Agora, assim, tudo isso tem muita origem na primeira infância, na forma, na educação, né? Quando você vai ficar calado, menino, não sei o quê, a forma de educar, você vai assentando crenças limitantes na cabeça das crianças, das pessoas, quando se tornam adultas, que elas não conseguem enfrentar. É preciso trabalhar isso, né? E trabalhando. E tem outras formas também, né, Rui? Só para você saber, eu acho que eu nunca comentei isso contigo, não. Se comentei, desculpa eu repetir, mas alguns colegas nossos aqui não sabem. Primeira vez que eu falei em público, palco, eu tinha 31 anos. E sabe onde foi? Aí em Manaus. E foi? Foi em Manaus. Olha. Eu era coordenadora geral de projetos comunitários no país, né? Era em Brasília, chamava-se o Ministério da Ação Social, eu trabalhava na SEAC. E eu ia para projetos que eram projetos para serem desenvolvidos nas comunidades. E coisas assim, simples, onde o governo entrava com dinheiro e a comunidade entrava com trabalho.
Hum. Nós tínhamos projetos e tal, e me pediram para levar isso lá numa determinada comunidade. Só que quando eu cheguei no local, eles tinham reunido 5 comunidades. Era gente muita. E tinha construído um palco, assim, alto, sabe? Com 2 madeiras, assim, bem alta. E uma escadinha, coisa. Era para eu subir lá para falar com o microfone e tudo. Eu nunca tinha pego um microfone na vida. E não era época de celular, que a gente está toda hora falando, pelo menos está praticando. Então, assim, o máximo que eu falava era em reunião. Nunca tinha falado, nunca tinha tido a oportunidade de falar assim, né? Assim, para gente não conhecida, principalmente. Mas era o que tinha, era eu ou não. Então, e aí o sangue subiu, desceu, ficou branca, ficou vermelha, ficou de outra maneira, mas... Eu respirei fundo, sabe, Rui? Eu respirei fundo. Eu falei, vi a escadinha trêmula, as pernas pareciam que não passariam, né, lá para cima, né? Eu disse, eu vou falar o que eu sei. Aí eu disse isso para as pessoas. Falei, olha, eu não estava preparada para isso. Mas o que eu vim fazer aqui foi isso, isso. Olha, eu sei que eu fiz tantas amizades naquela época que eu era assim... Fiquei 3 dias, era convidada para tomar café na casa de um, depois me buscavam para comer não sei o que no outro. Virou estrela. Não, não virei estrela, mas assim... Não, no ambiente sim, lá você ficou estrela. Sim, e soltou toda eventual... Talvez se alguém dissesse para mim, você vai viajar, Manaus, para falar em público, talvez eu tivesse por não me achar suficientemente capaz, porque eu não tinha a expertise de falar em público, né? A gente sempre acha que tem alguém melhor. Mas por quê? Assim, a gente vai aprendendo, né? Que, na verdade, você não tem que se comparar com ninguém. É você e pronto. Você tem de melhor. Alguém pode chegar e fazer bem melhor que você, mas você fez o que você sabia naquele momento e deu tudo que você podia. Você pode melhorar? Melhorar. Todos os dias nós podemos nos tornar melhores. E se faz praticando, conhecendo o que você vai fazer. Então, assim, uma pessoa que chega, que a equipe faz, entrega na hora, chega lá e fala, não, eu nunca deixei uma equipe fazer as coisas para mim. Ou eu estou junto trabalhando e junto ali aprendendo com a equipe, de modo que eu sei tanto quanto. Se eu não souber, alguém da equipe vai falar, né? Porque eu acho que valoriza as pessoas, a gente tem que se dar o devido valor. Ninguém é melhor que ninguém, né? Nós sabemos disso. Concordo com você. As pessoas que vão nos julgar, olha, nós estamos o tempo inteiro sujeitos a julgamentos. Mas se você... Constante. Sim, mas tem também aqueles que vão te valorizar. Então, ao invés de focar naquilo que é o ruim, que é o julgamento, focar naquilo que é o bom. Se você está dando o seu melhor, alguém vai enxergar isso. Que seja, é como esse trabalho que nós fazemos. Se eu atingir 2 pessoas, eu já vou estar feliz. Se atingir 3... E tem sido tão bom. Olha só. Você já ultrapassou os 3. Né? É isso, Rui. Mais alguma coisa, meu querido, que você gostaria de acrescentar, que a gente acabou tomei seu espaço um pouco? Não. Acho que o bom é isso, é cada um apresentar a sua argumentação de uma maneira sincera, honesta. Você não pode querer inventar a roda porque já foi inventada, mas você pode inventar algo que pode adicionar a roda para ela ficar um pouco melhor. Seja uma borracha maior, seja um vínculo na borracha. Quando fizeram os primeiros pneus, eles não eram do jeito que são. Hoje tem uma série de raios e etc e tal. Tem segredos no pneu, eu fui saber um deles, e eu trabalhei com pneus quando trabalhava com autopeça. Mas eu cheguei na rodoviária, na barreira rodoviária, e aí o policial federal, muito educado, eu não sei por que aqueles 2 fizeram tanta besteira ali que atropelaram a instituição, porque realmente eles têm uma linha de educação boa. Começou a escacaviar, procurando alguma coisa. No final ele chegou e disse, olha, o pneu do seu carro, ele está carcomido. Tem esse negócio aqui, por onde passa água, não sei o que e tal. Como ele está sem esses raios, eu vou prender os documentos do seu carro, vou lhe dar com autorização para o senhor rodar 5 dias. Nesses 5 dias, o senhor volta aqui com os pneus novos e vamos devolver o documento.
Fiz isso em 2 dias. Quando eu cheguei lá, ele me devolveu o documento, mas me aplicou uma multa. Pô, mas e o pneu, na minha concepção, ainda dava para rodar. Então, às vezes, você lida com uma coisa e não sabe as nuances daquela situação. Por isso, a mesma coisa no mundo da relação humana. Você pode conviver uma vida toda com uma pessoa e, no final das contas, você não sabe quem é aquela pessoa. Uhum. E muitas vezes não sabemos nem quem somos nós mesmos, né? A gente está complementando aí enquanto a conexão do Rui lá retorna. Vocês estão acrescentando coisas, eu queria agradecer a minha Que o Kawai, que o bicho é gaiato. Karina. Obrigada, Karina. O meu amigo Rui lá caiu, mas às vezes é isso mesmo, é conexão. Mas é isso, obrigada, Daila, por participar, a todos vocês, gente. Karina, um beijo grande, Andressa, todos que estão conosco. A gente está sempre aprendendo. Obrigada, Socorro. Obrigada a vocês todos, Kênia, obrigada. Até a minha tia Valmira. Lucilene, obrigada. Bruno Chan, Elisângela, Selminha, obrigada. É um grupo grande de pessoas, Joyce, doutor Hiroshi, brigadão, Loiana, Bete Luz, obrigada, Iris, Mari Salles, Adriana, muita gente linda, Raimundo, Francisco Rocha, Edson. Francisco Rocha, qualquer dia desses você vem fazer uma live comigo, hein? Ah, imagina, eu vou amar, essa história também é linda. Gente, é assim, nós todos somos feitos de histórias. Qualquer um de vocês que quiser contar a sua história é meu convidado, viu? Eu agradeço muito a presença de todos e agradeço ao Rui por ter estado conosco. Pena que, por alguma razão, a conexão dele caiu, mas que todos se sintam abraçados, com muito carinho. E, mais uma vez, gratidão eterna, viu, gente? Obrigada mesmo. Foi gostoso, não foi? Eu achei que foi muito bom. Tchau.